Boa noite, pessoal. Hoje teremos mais uma live esta noite tão rica e a nossa entrevistada hoje, nosso bate-papo é nossa amiga Amanda Costa, que é mãe, jornalista, empresária dos setores de resíduos e educação corporativa. Ela escreve sobre liderança, inovação, ela é a própria inovação, vamos dizer assim, a diversidade, o empoderamento da mulher, o empreendedorismo. É sócia também da marca de comunicação da Escola do Caos, sócia e diretora da administração do Grupo Alto Tietê. Vamos conversar então com a Amanda? Boa noite, Amanda, bem-vinda! Boa noite, boa noite! Já começando com os meus aplausos para a doutora Márcia. É uma honra estar aqui, doutora, é uma honra. É uma honra ter a doutora Márcia, é símbolo do empoderamento feminino, é símbolo da diversidade, né? No nosso legislativo, né, do município de Jacareí. Então, é uma honra estar aqui, doutora. Espero humildemente poder contribuir. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais a perguntar para a doutora, com toda a experiência que a doutora tem, do que a responder. Mas vamos lá, humildemente, no que eu puder ajudar, tamo junto. Isso é ótimo, eu que tenho que agradecer, Amanda. Amanda, fala um pouquinho para a gente como é que foi essa sua trajetória de mãe jornalista e ter esse olhar do empreendedorismo, mas a ressignificação do caos e, em contrapartida, com esse trabalho com gerenciamento de resíduos. Como é que foi essa trajetória? Como é que é isso? Porque é um mundo diferente, né? Um mundo novo. De verdade, de perto ninguém é normal, né, doutora? Eu sou uma dessas. De perto eu não sou nada normal. Bom, quem é aqui do Vale provavelmente me conhece, né? Eu desenvolvi a minha trajetória profissional, os últimos 12 anos da minha vida profissional como jornalista de TV, foi à frente dos telejornais aqui da TV Vanguarda, né? E então, em 2014, eu fiquei viúva, foi um caos, foi uma porrada grande da vida, né? Meu marido tinha 38 anos, foi embora vítima de um câncer, e na época eu achava que eu era a única viúva nova, eu me chamava de viúva nova. E eu achava que eu era a única do mundo, né? Isso me deixava muito triste. O fato de eu achava muito injusto eu ter ficado viúva tão cedo, né? E precisei mudar a minha carreira, precisei deixar a bancada da TV Vanguarda, onde eu estava à frente do Link Vanguarda, o telejornal do meio-dia, para poder cuidar da Alto Tietê, o Grupo Alto Tietê, empresa fundada pelo meu marido, Paulo Henrique Bonafé de Oliveira, junto com o sócio dele, Fábio Dias, que até hoje é meu sócio. Então, eu deixei o meu trabalho na Vanguarda, como jornalista, como apresentadora de TV, e fui lá para cuidar do papelão, para cuidar do plástico, para cuidar dos caminhões. Eu cheguei lá, eu não sabia nada. Encontrei uma equipe na época a gente tinha mais de 200 funcionários, eles só tinham perguntas, e eu também. Então, assim, foi uma transição que não foi fácil, né? A mulher, quando chega num cargo de liderança, ainda mais numa área que não é uma área, né, necessariamente muito feminina, digamos assim, né? Uma área de transporte, uma área de logística, uma área de resíduo. Não é fácil, né, doutora? Mas a gente é forte. A gente é forte mesmo. Ô, Amanda, você falou um pouco agora como começou essa ideia, né? E partiu para um mundo novo. A mulher, ela começa, o start dela para o empreendedorismo, na maioria das vezes, pelo que eu tenho percebido, é em situações realmente como essas, de dificuldade. Então, ela se redescobre, é isso mesmo? Então, de verdade, a mulher tem historicamente um papel dentro do mercado de trabalho muito difícil, né? Isso é histórico. É muito difícil, é muito brigada a inserção da mulher no mercado de trabalho.
Então, essa mulher, normalmente, ela traz uma sobrecarga da tarefa doméstica, né? Que, historicamente, é direcionada para a mulher, né? A gente nem sabe de onde surgiu direito essa história, mas um pouquinho eu posso compartilhar aqui com vocês a respeito das pesquisas que eu venho fazendo a respeito disso. Porque não foi fácil para mim me pegar numa situação em que eu não tinha mais marido, né? E eu passei a ser uma mulher sozinha para cuidar de 2 filhos. Na época, eles tinham 6 anos e 11 anos. Claro que eu tinha meus privilégios, eu tinha, né? Eu tinha condições financeiras, né? Então, por isso que eu lamento demais, assim, o quanto que para a mulher que não tem condição financeira, se para mim foi difícil, imagina para uma mulher que não tem um amparo financeiro, né? Então eu falo sempre isso, numa boa, não tenho vergonha de dizer. Mesmo assim foi super difícil, porque mesmo assim a gente enfrenta resistências. E a tarefa doméstica, ela sempre é direcionada para a mulher. O cuidado com as crianças, o cuidado com a casa. E isso é feito de uma maneira que foi feito historicamente de uma maneira muito bem estruturada, né, doutora? Então, assim, é colocado para a mulher de uma maneira até, de certo modo, romantizado, né? Para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo a leitura do livro O Ponto Zero da Revolução, da filósofa italiana Silvia Federici. Ela conta isso muito bem. É colocado de uma maneira até romantizada para a mulher, que para a mulher ser realizada, ela precisa casar, ela precisa ter os filhos, ela precisa cuidar do lar, como se isso fosse uma atividade, doutora, que tem a ver com o nosso gênero. Então, quer dizer, o meu órgão sexual define o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. Entende? Se a gente parar mesmo para pensar, esse negócio tem lógica? Tem lógica. E é pesado, inclusive, para os homens. Se você olhar o documentário Silêncio dos Homens, que para você, homem que está nos assistindo, assista. É um massacre para as mulheres e para os homens. Porque existem homens que curtem mais cozinhar do que as mulheres. E tá tudo bem. Então, todo esse peso que a história traz para a gente, das atribuições que são direcionadas, né, para o sexo feminino, para o gênero feminino, isso daí torna o nosso desenvolvimento profissional muito mais difícil. Por quê? Porque as mulheres precisam ter disponibilidade para cuidar das crianças e para cuidar da casa. Isso acaba empurrando, e agora sim, desculpa a volta, respondendo a sua pergunta, doutora, isso acaba empurrando a mulher para o empreendedorismo. E mais especificamente para o empreendedorismo nas áreas consideradas mais femininas. A área da beleza, a área da moda, né? Então você vê muita mulher abrindo salão de beleza, espaços para trabalhar como esteticista, loja de roupa. Por quê? Porque é a área onde a sociedade permite que ela navegue, porque é a área de menina, né? É a área onde é mais aceita, né? É como fala a Neuza aqui, Amanda, ela fala, o machismo impera, a mulher é sempre colocada em um plano de submissão. Eu penso, quando eu fui fazer medicina mesmo, né, há alguns belos anos atrás, também não se tinha tantas mulheres fazendo faculdade de medicina, principalmente mulheres negras, né? Eu fui por 6 anos a única negra da minha turma, e hoje a gente vê que mais profissionais, mais mulheres fazem medicina e outras profissões, mulher motorista de ônibus, né? Para quebrar esse paradigma, né? Mudar essa linha histórica, essa ideia de mulher reprodutora apenas, né? Sim, que era necessário, né? Foi necessário para a manutenção do próprio capitalismo, né? Então, todo esse storytelling que foi criado de, ai, mulher, para você ser completa, para você ser feliz, você tem que ter filho, você tem que ter uma família, você tem que cuidar da casa, você tem que ser eficiente nisso. A mulher acreditou nessa história que foi criada de verdade para manter o capitalismo. Por quê? Porque a mulher precisava reproduzir, para reproduzir mão de obra, né? A Silvia Federici explica isso muito bem nesse livro, e se vocês se interessaram, vão lá, leiam, porque está tudo muito bem explicado. De verdade, a mulher sempre teve um papel
né, na mão de obra, né, na mão de obra produtiva, que sempre foi um papel invisível. Então, por trás de todo trabalhador, todo homem trabalhador com um uniforme limpo, tá? Ou com uma marmita com comida, sempre teve uma mulher, É verdade. né? É Não verdade. tinha uma mulher lá na casa lavando esta roupa, fazendo esta comida, cuidando deste filho, que também é dele, Mas certo? sempre. E essa mesma mulher não pôde sair para trabalhar tanto quanto ele pôde sair para trabalhar. Por quê? Porque ela tinha um papel de manter aquele trabalhador em equilíbrio, né? Atendendo às necessidades domésticas dele, que no fundo também são dela, né? É isso. O interessante é que mesmo hoje a gente tendo um aumento do papel da mulher em várias nuances, né, em várias ações e profissões, ainda a gente tem paradigmas da própria mulher, né, estigmas que a própria mulher tem com ela mesma. É a história da mulher viúva ou mulher divorciada, ué, quando que você vai casar, quando você vai ter filho, mesmo hoje é cobrado esse papel é, de produtora, papel de prover, cultivar o lar. Se o filho está desarrumadinho, mas você não tem mãe em casa, ainda a gente ouve isso, né? E a gente ainda mantém a mulher à margem do papel dela, que é o, né, que a gente está aqui começando, esse papel de liderança que ela tem dentro do seu lar e fora dele. Sim, de verdade. Falado, né? Eu agradeço demais essa oportunidade aqui, doutora, para trazer esse assunto, né? Eu falo que eu vou em todos os lugares que eu posso para falar sobre isso, né? Porque, assim, mesmo hoje, onde você observa que a mulher já ocupa uma posição de maior destaque no mercado de trabalho, ela já consegue competir de maneira mais, pelo menos, um pouco menos discrepante, né? Ela consegue competir com os homens. A gente tem hoje um cenário em que a mulher trabalha, de acordo com pesquisas, no mínimo 30% mais do que os homens, porque ela acumula a tarefa doméstica. Né? Mesmo ela trabalhando o mesmo tempo dentro das empresas, ela tem essa segunda jornada que ela precisa encarar dentro de casa. Ah, mas tem muita mulher que tem funcionária, que tem empregada, que ajuda e tudo mais. Aí também a gente tem uma outra questão, né? Então, na verdade, são duas. Então, assim, quem é que tem que dar as orientações para aquele funcionário doméstico que está em casa? É a mulher. É a mulher. É a mulher. E isso também demanda, tá bom? Agora, com relação a esse funcionário doméstico, que eu de propósito estou usando o gênero masculino, justamente para causar aqui na nossa live, quantos empregados domésticos a doutora conhece? Um. Eu conheci um também. Minha vida toda. E há pouco tempo. Pode ser um desses. Conheço um. E há pouco tempo eu até sugeri para uma amiga minha um empregado doméstico para participar, porque tinha umas questões familiares também de relação. Eu falei assim, por que não contrata um empregado doméstico, que ele tem algumas habilidades? Eu conhecia esse empregado doméstico. E paz, minha mulher falou assim, não, mas isso não é papel de mulher? Ouvi isso! A gente reproduz, né, os comportamentos, a gente reproduz os padrões sem pensar. De verdade, doutora, a neurociência explica tudo isso, né? E obviamente que a doutora que tem esse conhecimento, quem sou eu para falar aqui? Mas o nosso cérebro é um cérebro que é uma máquina extremamente complexa, né? E responsável por diversos sistemas, pelo funcionamento de diversos sistemas ao mesmo tempo. Então, o que ele faz, né? O que ele pode colocar no automático, ele coloca, né? Para economizar energia, não é isso mesmo, doutor? Então, esse cérebro precisa economizar energia. Então, isso acaba criando o que é chamado, né, em psicologia, se chama vieses inconscientes, né? Que são aqueles caminhos abertos na nossa cabeça, no nosso cérebro,
que a gente está acostumado a trilhar. Aquele caminho está aberto, é uma baita estrada aberta, porque a gente só passa por ali, né? A gente não tenta outros caminhos. Por quê? Porque eu vou ali. Não importa. Ah, mas é mais longe, não tem problema, já está aberto. Então, isso é o viés inconsciente. Então, a gente enfrenta hoje um problema com toda a sociedade, inclusive com as mulheres, que ainda pensam da mesma maneira. Então, a gente precisa fazer esses alertas, porque nós somos todos seres humanos, nós não somos gênero, né? Nós não somos um órgão genital, nós somos gente, né? Capazes, né, de executar tarefas as mais diversas possíveis, não é verdade? Então, eu posso ser uma mulher que eu dirijo muito melhor do que eu faço comida. Uhum. Tudo bem, eu não preciso sofrer com isso, né? Posso ser eu a mulher que trago alimento para dentro da casa, ou ainda, posso ser eu a mulher que curto fazer comida e cuidar dos filhos. Cara, eu tenho amigas que curtem esse papel, e bacana. Eu, Amanda, não consigo. Eu sofri muito com isso. O que eu ouvi, tadinha, minha sogra faleceu faz pouco tempo. Aliás, minhas duas sogras, porque eu tenho um namorado. Então, eu ouvia da minha primeira sogra, a mãe do meu marido, agora que está reformando aqui a cozinha, a Amanda vai tomar gosto para cozinhar. Cara, eu nunca consegui. Entende? Só que, por outro lado, modéstia à parte, eu sempre fiz meu papel como jornalista. Eu sempre escrevi, né? Talvez na mesma proporção que eu faço mal comida, eu escrevo bem. Mas, Então é isso, a gente não pode se culpar, né, doutora? mas você não acha assim? Eu vejo muitas mulheres que têm essa autonomia, têm esse papel de liderança, que buscam o mercado, trabalham fora, são proativas e tem os maridos ou namorados, né, ou namoridos, né, que tem esse papel mais doméstico mesmo, trabalhando, que lidam com essas duas funções, né, o cuidar do lar, o cuidar dos filhos e o trabalhar fora, e essas mulheres, algumas, elas se reportam ainda àquela história e se colocam como culpa. Nossa, mas eu estou errada. Eu não gosto do meu marido, namorado, fazendo isso. Isso é papel de mulher. Esse é meu papel. Eu estou delegando a ele o que é meu papel. Como quebrar isso, né? Esse contexto histórico, essa raiz, isso que vai passar de mãe para filha, na verdade, né? Desde que dá a bonequinha para mãe, para a criança brincar, a cozinhazinha para ela aprender a cozinhar, ou costurar a roupinha da boneca. Como quebrar essa história para que a gente possa aceitar que o homem pode cozinhar melhor do que a gente, pode limpar melhor a casa do que a gente, pode, de repente, ser mais passional com os nossos filhos do que a gente também, né? E tá tudo bem. Nós não somos mulher ou homem, nós somos gente. Não é verdade? Exato. É como você falou, não é genital, né? Não é pênis e vagina, somos pessoas, né? Maria, José, João, seja lá, são pessoas. É isso, somos espíritos de passagem, né? Por uma experiência. Exato. É isso. Eu acho, doutora, que tudo passa pela conscientização e pela informação. Então, espaços como esse que a doutora está abrindo são fundamentais para que a gente divulgue toda essa informação. Eu tenho lutado muito, e tenho certeza que a doutora também, para divulgar essas informações. Converso muito com a minha filha hoje tem 17 anos, é uma geração que já vem mais preparada, é uma geração que já vem mais consciente. Então, quer ver uma coisa, doutora, que é interessante? Faz pouquíssimo tempo, e foi depois que eu fiquei viúva, que eu tive contato com a literatura relacionada ao feminismo. Eu, uma jornalista, instruída, né? Eu não sabia direito como me posicionar com relação ao feminismo. Eu acho que eu tinha até um pouco de vergonha, sabe? Porque o feminismo, ele é visto, e eu detesto isso, tenho pavor, mas vou falar, como mimimi. Já ouviu essa, doutora? Já, muito. Sabe o que eu descobri? Que mimimi é a dor que dói no outro e não dói em você. Isso é mimimi.
Então, só quando eu me peguei sozinha, sem marido, sem um falo para me validar, né? Que a mulher precisa de um falo para validar, porque senão ela não tem valor. Quando eu me peguei nesta situação, e aí eu fui questionar, aí sim eu comecei a entender o que é feminismo. O que é isso? Para que serve? E aí eu comecei a ir atrás. E eu adoro sugerir livro, viu, doutora? Peço desculpa, mas eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Não, isso é ótimo. Foi o livro que abriu minha cabeça, que é maravilhoso, de várias autoras, organizado pela Márcia Tiburi, maravilhosa, que é Você Já É Feminista. Abra este livro e descubra por quê. Se você não aceita injustiça contra o ser humano, se você não aceita que a mulher seja tratada com diferença pelo simples fato de ser mulher, você é feminista. É simples assim. Né? A gente teve o caso, por exemplo, da modelo, né? Esses dias, ontem, estourou a Mariana Ferrer. O que foi isso? Gente, o que foi absurdo. isso? Me arrepia, chorei ontem com isso, sabe? É lamentável que a gente ainda esteja vivendo isso e que a gente tenha. Cara, eram 4 homens falando com ela e um deles falava assim: se você tirou fotos em poses ginecológicas, eu estou falando textualmente, né? E a omissão de alguém da lei também, né? Que deveria estar lá. Né? Exatamente. Então, assim, não era só a opinião dele, que papel ele representa ali, né? Não é verdade? E ele dizendo isso e sendo validado pelos outros homens, foi um segundo estupro, né? Então, de novo, essa mulher, essa moça, essa menina, né? Ela foi julgada, foi estuprada pela segunda vez. Ué, mas você tirava essas fotos em poses ginecológicas. Como é que você não ia transar com ele? Lógico, né, doutora? Porque a mulher tem sempre que transar, né? A mulher é um objeto. Hoje, comentando sobre isso, só uma parte, né? Hoje na sessão eu comentei um pouquinho sobre isso e eu falei o quanto que é jogada a culpa para tudo para a mulher. Então, se a mulher usa saia curta, ela é culpada porque provocou. Batom, ela é culpada porque provocou. Daqui a pouco, se o outro se matou, se o outro fez coisa errada, a culpa é da mulher porque está viva. Só falta dizer que enquanto ela ainda estiver viva. Enquanto né? Os nossos índices de feminicídio só cresceram durante a pandemia. Exatamente. Né? Então, a mulher, não adianta negar isso, contra fatos não há argumentos, não é verdade? Assim, nós mulheres estamos sendo mortas pelo simples fato de sermos mulheres. Isso, exato, exatamente. É isso, é um ódio que existe na sociedade. E sabe o que eu mais lamento, doutora? Existe uma palavrinha que eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas eu vou falar, que é a tal da sororidade. Né? A mulher é ensinada pelo próprio sistema, por toda essa história que veio sendo criada lá de trás para manutenção do capitalismo, da força de trabalho e tudo mais, ela foi ensinada a odiar a outra mulher. É isso mesmo. Porque se as mulheres se unirem, vai ser ruim para a manutenção deste sistema, deste machismo estrutural, né? Sororidade é a irmandade entre as mulheres. É para que uma mulher, estando no poder, puxe a outra mulher. E hoje o que a gente vê? Quando tem uma mulher no poder, que ela vê outra que está abaixo dela, ela puxa o tapete. Por quê? Eu sofri para chegar até aqui e para ela não vai ser fácil. Eu não vou facilitar para ninguém. Nós, mulheres, ainda temos esse ódio no coração. Esse ódio não constrói nada, doutora. A gente precisa dar a mão uma para outra, não é verdade? Sempre ver a outra mulher como a competidora. Isso. Como uma ameaça, né? Então, e outra coisa que é interessante, que é legal a gente mudar o jeito de pensar também, né? Quando uma mulher sai com um homem casado, né? E aí, a culpa é da mulher, não é do cara casado. Sempre. É isso. Sempre da mulher. Mas assim, analisando, se essa mulher tivesse sororidade com a irmã dela, né, que é a parceira oficial aí desse homem, será que ela toparia?
será que ela iria se prestar esse papel, né? Por ela, né? Assim, cara, mas espera aí, podia ser eu nesse lugar? Podia ser eu. Eu não vou fazer isso com outra mulher, né? A gente já sofre tanto, não é verdade? É verdade. Não. E outra coisa, quer ver mulher muito ciumenta? Que o marido trabalha com outras mulheres e tudo mais. Cara, se a mulher não pode ser bonita. É um crime ser bonita. É um crime ser odiada por outra mulher, A culpa né? é dela. E a culpa é dela sempre. Então, tadinha da minha sogra, eu tô lembrando um monte dela. Mas eu vou falar um exemplo aqui dela. Ela selecionava, o meu sogro era, né, empresário, é vivo, graças a Deus, seu Oswaldo querido. Ele que começou, né, esse negócio da família de gerenciamento de resíduos. Ela sempre que escolheu as secretárias dele, que tinha que ser feia. É um jeito de pensar que a gente precisa ir mudando. Por quê? Porque por trás dessa mulher bonita, né, tem uma profissional que precisa ser Sim. respeitada. Então você não tem que ficar morrendo de ciúme. Confia em você. Sabe? Ali tem outra mulher, como você, podia ser você nesse lugar. E é horrível. Eu já fui vítima desse tipo de olhar, principalmente depois de ficar viúva, doutora. Eu cheguei a ouvir de amigas o seguinte: poxa, agora não vai mais dar para a gente sair junto, né? Assim, porque você ficou viúva. Eu falei, e o que que tem? Ah, então não vai dar, né? Para você ficar conversando muito com meu marido. É. Entende? Então, assim, isso é uma mulher machista, não é verdade? Assim, outro dia eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu tenho uma mãe machista. Tadinha! Ela ficou tão assustada, ela falou, sua mãe? Eu falei, mas eu? Eu falei, Engraçado. Nós, mulheres, cultivamos isso, né? a gente foi criada assim, né, doutora? Amanda, o Renato, eu desconheço esse tipo de legislação, mas ele menciona aqui. Doutora, por esses dias eu estava conversando com uma amiga que mora nos Estados Unidos e ela me disse que lá é proibida a mulher sair às ruas com roupas muito curtas, que desperte a sensualidade. Nesse caso, a mulher é detida. Eu Talvez em algum estado, né? Então, assim, nos Estados Unidos eu desconheço, mas eu pensei, é Islã, alguma coisa assim, local onde usa burca. falou Eu disse, Estados Unidos? Estados Unidos, que ele comentou. Diz que uma Doutor amiga Google mencionou agora, agora, vamos derrubar isso. porque eu Não desconheço. sei, nada. Não sei, mas já detesto. Já sou contra. Novamente, a mulher tem que ser o biotipo, né? O estereótipo. Não pode usar a saia curta, não pode usar o cabelo assim, o batom, tem que estar sempre acompanhada com o marido ou com o pai, não pode andar sozinha. Cara, a gente está em 2020, doutora. Não é? Quando eu saio com o meu pai, ou com o meu namorado, ou até aconteceu com o meu sogro, a conta no restaurante, para quem vem? Nunca para a mulher. É verdade. Nunca. E, Nunca. e mesmo hoje, se você vê, ainda nós mulheres, olha com um olhar de distinção quando vê um grupo de mulheres dentro de um barzinho conversando a risada. Opa, aquela mulherada tá ali, E tem né? alguma coisa mais gostosa? Nossa, adorável, eu também gosto. Nada mais gostoso. Bom, conversar, bater papo, interagir. É isso que você falou, né, Amanda? A gente tem que parar de olhar para a mulher como se ela fosse apenas uma vagina ou um útero, e o homem um pênis, né? E braços, né? Porque é como se o homem só tivesse braço e pênis. E E para mulher, ele foi o útero para horrível. procriar e vagina. E Sim. não é isso, né? A mulher tem braços, ela tem pernas, ela tem cérebro, tá, gente? Mulher pensa, mulher lidera, mulher tem ideias, ela se impõe, ela se coloca. Às vezes eu brinco com alguns amigos, eu falo que às vezes nós mulheres temos que
bateu, né? Você falou em fala, em pênalti, a gente tem que bater na mesa o nosso, às vezes, né? Para se colocar diante da sociedade. Né? Eu acho que é dessa forma que a gente abre o caminho mesmo para mostrar o que veio. E mesmo assim, Amanda, mesmo assim, é o que a Neuza coloca aqui. Mesmo a gente tendo esse papel de liderança, mesmo tendo esse papel de empreendedorismo, ainda no mercado de trabalho, há o distanciamento, como você falou, há poucas mulheres que são líderes, poucas mulheres que são CEOs, né, CEOs, e poucas mulheres que recebem um salário equivalente aos homens na mesma função. Sim. E tendo a mesma capacidade de atribuição. Sim, essa diferença salarial não há justificativa. A Organização Internacional do Trabalho combate isso. Existem pesquisas muito sérias que comprovam isso, que a mulher recebe, em média, sim, 30% menos do que o homem. E subliminarmente, a mensagem, doutora, é que o homem precisa sustentar a casa. Eu tenho uma grande amiga poxa, que eu não tenho autorização para falar dela aqui, mas todo mundo conhece ela aqui. Jornalista de TV, amigona, e ela chegou a ouvir, uma vez que ela foi pedir reajuste, ela chegou a ouvir o seguinte: ué, mas teu marido faz o quê? Sabe quando até demora para cair a ficha? Tá, mas peraí, eu tô pedindo reajuste porque eu trabalho para o meu trabalho. Como que esse líder foi perguntar para a mulher o que tem a ver? O que tem a ver com quem? Que é o homem que sustenta a casa, não é? Então ela estava errada, ela não podia pedir reajuste, porque o marido dela que tinha que ganhar bem para sustentar a casa, certo? Isso não tinha nada a ver com o contexto, não tinha absurdamente nada a ver com a remuneração do trabalho dela, né? E por outro lado, o colega, né? O homem que exercia a mesma função ganhava muito mais, né? Então, assim, não precisa ir muito longe, né? Na minha atividade como jornalista de TV, que foi o que eu, né, fiz minha vida inteira, é isso. Então, assim, de verdade, a mulher tem ela tem as mesmas capacidades, algumas atividades, inclusive, ela exerce de maneira melhor do que os homens, assim como algumas atividades os homens exercem melhor do que as mulheres, e tá tudo bem, né? Só que a mulher, historicamente, ela recebe menos. Isso é uma diferença que, assim, se a gente não lutar, as nossas filhas e as netas também vão continuar enfrentando, doutora. Eu não sei se no setor da medicina a doutora também enfrentou isso. Enfrentei. Muito, muito, muito. E eu tenho outras questões também, né? Que contribuíram para isso, esse distanciamento, que eu entro num grupo que é mais ainda excludente. Mas, sem dúvida, mesmo na medicina, o médico com a mesma expertise, a mesma especialidade, o mesmo currículo, o homem, ele recebe mais, ele tem um salário, vamos dizer, um honorário melhor do que a mulher. E a ele é ofertado mais oportunidades do que a mulher. Ainda hoje, nós mulheres, mesmo nós médicas, ainda se pensa que não são profissionais da saúde como um médico, se pensa em outras profissões, mesmo hoje, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, mas não o médico, como se fosse um degrau ainda lá em cima. Utopias. Inalcançável para a mulher, né? A mulher ficaria para a mulher, isso. Dentro dessa área da medicina, dentro da área da saúde, a gente estaria reproduzindo, né, um modelo que é um modelo da sociedade no exercício da profissão. Então, mesmo dentro do exercício profissional, do ambiente profissional, o trabalho da mulher estaria mais voltado para servir ao homem, né? Então, a enfermeira, a auxiliar de enfermagem, ela serve a esse homem que tem uma posição mais alta. E mesmo dentro da medicina, quando eu fiz residência, eu ainda pensei em fazer cirurgia, né? Entre cirurgia e cardiologia, que são duas especialidades que eu pensei na época,
e caminho para a cardiologia. Mulher, então, ser cirurgiã, ué, mas e a família? Fica como? Porque cirurgião tem que dar plantão, fica com outros profissionais à noite, né? Não tem hora para nada, tem que operar 24 horas por dia. Não pode ser mulher. É Não surreal, pode. né, doutora? Nossa! E como quebrar isso? Como mudar isso, né? Acho que É muita lógico, conversa, né? Com muita sempre. conversa. Mas aí que tá. Conversar e educar os nossos filhos, homens e mulheres, né? Porque também nós tivemos parcela de contribuição para alimentar esse machismo, né? Alimentar e formar esses homens. Quando muitas vezes a gente fala para um filho, olha, você não vai passar, não vai lavar, porque você tem a sua irmã que pode fazer isso. Doutora, existe um estudo de uma entidade pela qual eu sou apaixonada, se chama Plan Internacional, que olha para meninas, né? É uma entidade que tem projetos bárbaros, que cuidam do desenvolvimento de meninas no Brasil inteiro, né? E a Plan Internacional divulgou, tem alguns anos, uma pesquisa, eu não vou me lembrar agora a proporção exata, né, o percentual, onde justamente o que era pesquisado era a questão do trabalho doméstico, a divisão do trabalho doméstico entre meninas e meninos, né? Então, isso começa na infância. As meninas lavam a louça enquanto os meninos assistem futebol com os pais. Né? As meninas vão para a cozinha ajudar a mãe a lavar a louça, certo? E os meninos vão junto com o papai assistir o jogo de futebol depois do almoço no domingo, tá certo? Isso foi comprovado por meio de pesquisa, eu não estou falando isso, né? Então, assim, a gente manda as meninas arrumarem as coisas. Agora, tem uma questão aí muito importante que nós mulheres precisamos mudar. É assim, não tem que fazer do nosso jeito, tá? A gente também é chata. Tem que fazer do nosso jeito, tem que fazer. A gente sem neura. Exatamente isso. A gente fala assim, não vou mandar o menino fazer, que vai fazer tudo errado. Dane-se, faz errado. Faz errado, mas faz. Um dia aprende, entendeu? Um dia aprende, sabe por quê? Porque depois esse homem vai ser um homem que vai crescer também despreparado para a vida. Porque você hoje tem uma relação muito diferente. Não tem essa que ele vai arrumar uma namorada, vai casar e vai ser a segunda mãe dele. Sai fora. Quem aqui quer ser segunda mãe? Quero trabalhar, quero fazer minhas coisas. Minha filha quer trabalhar, quer fazer as coisas dela. Cada um que faça a tua comida, cada um que arrume tua cama, cada um que lave tua cueca, tua calcinha. Não é verdade? É isso mesmo. Criar esse menino desse jeito, cara, ele vai ter dificuldade. As coisas mudaram. A gente precisa criar meninos independentes. A gente precisa criar meninos feministas. É isso mesmo. Talvez por isso, esse olhar diferenciado, a gente está vendo, como você falou, muitos homens que assumem profissões que até então eram tidas femininas, né? Os chefes, artesãos, costureiros. A gente vê cada vez mais aparecer, né, nesse contexto homens, né, se descobrindo. E assim, quando eu falo descobrindo, muitos podem dizer, porque agora a gente está falando num grupo GLBT, que mais agora são os gays. Não, são homens héteros, mas que descobriram essa profissão como prazer, como costureiros, trabalhando com artesanato, cozinhando muito bem, tem homem que pega muito bem na cozinha mesmo. Cabeleireiros, né? Cabeleireiros, né? Cara, e sem aquele estigma que se tinha lá anteriormente, né? Do mesmo jeito que a mulher tinha que estar na cozinha, o cabeleireiro tinha que ser gay. Não. Não necessariamente, né? Não necessariamente. A gente é carregado de conceito, né, doutora? Essa é a verdade. Eu acho que começa daí, né? A gente tem que desconstruir esses estigmas, desconstruir esses preconceitos, né? Essas normativas de encaixotar o ser humano naquilo que ele acha que é o certo e normal, o padrão. Cada ser humano ele tem a sua individualidade, ele não é um padrão, ele não é um caixotinho, ele não é um pacote de supermercadinho, tudo igualzinho. E mesmo pacote de supermercado lá do produto, ele também tem suas particularidades, que são nós, né?
com histórias de vidas diferentes, com contexto social diferente, como é que a gente quer que todos sejam enfileiradinhos, todos iguais, né? Isso, doutora, a gente está vivendo a quarta revolução, né? A chamada quarta revolução industrial, né? A gente está vivendo uma revolução que muitos acreditam que seja uma revolução tecnológica, né? Com o avanço de forma bárbara e acelerada da tecnologia, né? Hoje a tecnologia está na palma da nossa mão. Transformando as nossas relações, transformando a maneira como a gente vive, como a gente consome, a maneira até como a gente se relaciona e como a gente se conecta com as pessoas, né? De maneira errônea, muita gente acredita que a gente está vivendo uma revolução tecnológica, mas de verdade, doutora, essa é uma revolução antropológica, né? Nós estamos mudando a maneira como a gente vive, né? E a tecnologia, ela vem como suporte para tudo isso. A gente cada vez mais, e pesquisas da Organização Internacional do Trabalho já trazem isso como tendência, cada vez mais, nas empresas, a gente vai precisar das habilidades humanas das pessoas, né? A gente não precisa mais do ser humano fazendo atividade operacional. A Amazon apresentou essa semana um carrinho de compras de supermercado que você vai colocando as compras dentro do supermercado, ele já vai computando os preços e ele já debita do seu cartão de crédito. Entendeu? A gente não vai precisar ter contato, não vai precisar, né? A gente vai perder muitos empregos, a relação de emprego vai ser transformada e cada vez mais a gente vai ter espaço para o que a gente chama de humanabilidade, habilidade de ser humano, né? É isso que cada vez mais a gente vai precisar. Conquistar essa sabedoria. Ô, Amanda, o Renato, ele comenta a seguinte questão. Eu tô com medo do Renato. Que Renato é esse? Será que é o bom amigo? Bom inimigo? Eu não me sinto à vontade em estar com uma mulher que receba vencimentos maior do que os meus. Não te condeno, Renato. E muito obrigada. Obrigada por compartilhar. Assista ao documentário Silêncio dos Homens. Isso é um sofrimento para os homens. Isso é um sofrimento, que isso é um padrão, isso é uma bobagem enorme. Veja o peso que esse homem carrega. Né? Obrigada por compartilhar com a gente, viu, Renato? É um peso enorme que os homens carregam, né? E que não precisa, a gente precisa largar esses sacos de pedra, esses preconceitos que a gente arrasta ao longo desses anos, são verdadeiros sacos de pedra que a gente carrega. Larga este saco, Renato. Desencana, seja feliz. Tá? Não importa. Pode ter certeza que se uma mulher te escolheu para estar ao teu lado, se ela ganha mais, ou se ela ganha menos, se você é um baita companheiro que incentiva essa mulher a ir para frente, se você tá do lado dela, cara, isso não vai ser problema nenhum. Assim como para a gente não é, né? Não ter um parceiro que ganha mais ou que ganha menos, a mulher lida muito melhor. Então, larga esse saco, larga esse troço que não te pertence, joga para lá esse preconceito. É bem isso mesmo, Amanda. O valor para a mulher é outro, totalmente diferente dessa questão econômica, né? O olhar para o homem é o olhar do companheirismo, da admiração enquanto indivíduo, né? E não em poder econômico ou status. A dona Ana, ela coloca assim, é uma pena isso, mas acho que a valorização da mulher ainda demora, porque a própria mulher aceita isso. E como mudar isso, né? A gente falou ensinar as crianças, mas hoje, no contexto, então, nós adultos já não tem mais o que fazer? Tem muito. A primeira coisa, eu acredito que na política, né, e agora chegando um pouquinho mais no tema aí, a doutora Márcia é candidata a vereadora. Então, para você, mulher que está nos assistindo, a primeira recomendação pode até não ser a doutora Márcia, tá? Ok, eu não vou aqui publicamente dizer se eu estou fazendo campanha ou não para a doutora Márcia, eu sou fã, sou apaixonada pela doutora Márcia, infelizmente eu não voto em Jacareí, mas a grande recomendação aqui é vote em mulheres. Já é um grande passo. A gente tem agora, no próximo dia 15, uma baita chance. A gente tem uma caneta na mão
para empoderar mulheres. A gente precisa de mulheres em lugar de poder para que elas sejam ouvidas e para que a gente possa ter mulheres decidindo por nós, né, nos lugares de poder, trazendo a visão do que é a realidade da mulher. Porque muitas vezes a gente tem homens tomando decisões a respeito de questões que são relacionadas à mulher. Né? Então, assim, agora a gente tem uma baita chance de virar esse jogo, né, doutora? Eu concordo com você. Eu acho que a política, do modo geral, é um dos passos para a gente mudar esse olhar de gestão mesmo, o olhar de organização da cidade, políticas públicas voltada à mulher. Porque quem vive, né? Quem vive tendo as necessidades, as diversidades e as diferenças que nós vivemos no dia a dia, né, e o nosso contexto histórico, só nós compreendemos. E é muito mais fácil para nós defendermos essa linguagem, né, defender o que é necessário para nós mulheres do que realmente o homem. E mesmo assim, ao longo da história, nós mulheres ainda votamos mais em homens. Por quê? A gente não está falando que o homem é excludente, que o homem é machista. A gente não falou da violência que muitas vezes em locais de acolhida a gente tem por parte dos homens. A gente não está falando em estigmas. E mesmo assim, nós mulheres escolhemos isso. Damos. Paradoxal. É paradoxal. Eu como costumo falar, a gente dá a escritura da casa para eles governarem, eles decidirem pela nossa casa, por nós, da nossa vida. Existe um movimento, né, da ONU Mulheres chamado He for She, né? Muitos homens, assim, os homens mais intelectualizados, os homens, né, que são mais esclarecidos, muitos estão aderindo ao movimento He for She. A gente tem muitos políticos já também seguindo essa linha, eu admiro demais. Existem muitos homens feministas, precisa ser feminista, não tem jeito. Tirem o seu preconceito, busquem informação sobre o que é isso, porque, assim, só existe a luta feminista enquanto ela for necessária. Eu sonho que um dia não seja necessário, né? Nesse dia vai ter acabado a diferença, que a dona Ana falou que vai demorar. Eu sei, dona Ana, vai demorar, mas a gente pode abreviar um pouquinho e escolhendo mulheres, né? Apoiando mulheres, tendo uma postura de maior sororidade, né? E aí eu queria fazer uma ressalva extremamente importante, né? O sistema de cotas partidário, né, para a participação das mulheres na política, ele é algo que eu questiono bastante, sabia, doutora? A gente pode até conversar sobre isso, a doutora pode até tentar me convencer aqui do contrário, eu gostaria muito. Eu tenho um preconceito sobre cotas com relação a mulheres. Por quê? Porque muitas vezes, na ânsia de cumprir essa cota, os partidos vão lá e colocam uma mulher que é totalmente apolitizada, né? Uma mulher que não tem o que agregar no cenário político. A gente tem muitas mulheres que têm muito o que agregar, mas às vezes os partidos querem só cumprir a cota e colocam lá a esposa de algum político, entende? Eu não sei até que ponto o modelo como esse sistema de cotas existe e funciona, se de fato ele leva mulheres relevantes para o poder. Esse é o meu questionamento. Concordo com o seu posicionamento. Muitas vezes os partidos colocam realmente mulheres para ocupar aquela cota. Só que há um parênteses aí, Amanda. Na verdade, a proporção 70-30 é proporção entre gêneros. A partir do momento que a mulher ela se empodera mais, ela quer participar mais na política, mais se envolver na organização das políticas públicas, na legislação, no executivo, inverte-se isso. 70% é mulher e a cota dos 30% é masculina. Então, mulheres... É verdade. A diversão está na mão da gente. Está na mão da gente, você vê quem. E eu duvido que se a gente tivesse mais mulheres interessadas, né? Eu duvido que houvesse espaço para essa cota ser utilizada para os homens colocarem laranjas, mulheres laranjas. A gente sabe que rola isso, né? Então escolhe direito, não é só escolher uma mulher
E não é qualquer mulher, é uma mulher capaz de te representar. De te representar, exato. Exatamente. Que ela possa ter a sua voz de fala, ela possa se colocar, né, em seu nome. Porque é isso, um legislador, principalmente o legislador, é aquele que vai ser a sua voz na Câmara. É aquele que também você precisa ter um contato com ele. Não pense que o vereador ele tem que ficar na caixinha na Câmara, não. Ele precisa estar perto dessa população, ele precisa ouvir essa população, porque ele é a sua voz, é a nossa voz. E para isso ele precisa caminhar junto com o povo. Ele precisa estar aberto a ele para poder representá-lo. Sem dúvida, e sendo uma mulher, com certeza vai saber mais de perto as necessidades das outras mulheres, né? Então, por exemplo, a gente começou nosso papo falando da participação da mulher no mercado de trabalho e esse peso que ela carrega, por exemplo, de cuidar da casa e de cuidar dos filhos. Puxa vida, pelo amor de Deus, é o básico, ter creche para essa mulher colocar o filho para ela poder ir trabalhar. Entende? Agora, quando recentemente começou a se flexibilizar aí a questão da quarentena, e as mulheres começaram, enfim, as mulheres e os homens começaram a voltar ao trabalho, eu não acreditei que eu li aquela manchete, se não me engano, na revista Exame, e era uma reportagem escrita por uma mulher. A intenção era boa, mas foi um tropeço, um monstro. Às vezes a gente tropeça querendo acertar, né? A gente erra querendo acertar. A manchete era o seguinte: empresas ignoram o papel da mulher na flexibilização da quarentena. Vamos pensar. Como é que é isso? E aí eu fui ler a reportagem. As mulheres precisam cuidar das crianças que ainda não voltaram às aulas. Opa! Só as mulheres? É tudo filho de chocadeira. Então, não tem pai. Ninguém tem pai. Todas as mulheres são viúvas, que nem eu. Eu sou viúva, tudo bem, para mim funciona aquela manchete, né? Mas, peraí, a maior parte, eu acredito que a maior parte tem pai, essas crianças têm pai, mesmo que os pais sejam separados, o que for. Então, assim, não é que as empresas ignoram o papel da mulher, as empresas ignoram o papel dos pais e dos mães, pais. Né? E aí eu fui acessada, né, por ter essa minha outra empresa de educação corporativa, a Escola do Caos, eu fui acessada por diversos, eu escrevi sobre isso, fiquei super revoltada, falei, que estranho, né? O papel é o papel do pai e da mãe de cuidar, não é só da mãe, pelo amor de Deus. E escrevi sobre isso e fui chamada por várias empresas, né, os comitês, né, de crise, me perguntando, tá, Amanda, mas o que a gente faz, então? Falei, simples. Essa conversa é uma conversa para ter com os homens, não com as mulheres. É isso né? mesmo. Porque as mulheres ficaram extremamente cansadas durante essa quarentena. E sabe, nós mulheres, a gente tem o seguinte, a gente não gosta do conflito. A gente gosta de mãos à obra, a gente já trabalha demais, a gente é cansada. Então, muitas vezes, essa mulher nem fala para o marido que ela está exaurida, que ela precisa que ele cuide um pouco da criança para ela poder descansar, porque ela também trabalhou. Então é o seguinte, a mulher sabe o que ela está passando, quem não sabe é o homem. Então as empresas, as entidades precisam promover bate-papos e conversas com os homens para falar a respeito da situação das mulheres, porque a gente sabe muito bem onde é que o sapato aperta. Quem precisa ser conscientizado são os homens, não é, doutora? É bem isso mesmo. São eles mesmos. Ô, Amanda, a Neuza fez uma perguntinha direta para você aqui. Depois de todas essas mudanças, se me permite, como está hoje você? Eu? Bom, sincero ou agradável aqui, doutora Márcia? Sincero. Eu brinco que 6 anos atrás a vida me deu um limão, né, doutora? E eu podia escolher o que fazer com esse limão, né? E eu brinco que eu fiz uma limonada, uma caipirinha, uma torta de limão, uma mousse. Esse limão rendeu, né? Porque como eu não sabia como era ser líder, eu tinha uma vida profissional ligada ao jornalismo, de TV ainda, né? Eu sabia fazer pergunta, basicamente. Eu sabia escrever, e aí eu precisei lidar com essa questão toda do universo corporativo, enfim, com
contabilidade, com, enfim, processos de compliance, de governança, de cultura empresarial. Eu não sabia nada disso. E também não dava tempo de fazer uma faculdade de administração. O que eu fiz? Eu fundei uma empresa de educação corporativa para ensinar liderança. E aí dizem, né, a gente sabe, na aprendizagem, a melhor maneira da gente aprender alguma coisa é fazendo, né? Então eu precisava ensinar para as pessoas, eu ia buscar informação, e nesse processo de formar líderes, eu também fui me formando, né? Então, como é que eu estou hoje? Eu estou inteiraça, né? Eu tenho a minha dor, que será eterna, né? Eu tenho uma gratidão por esse caos pelo qual eu passei, porque, ok, eu deveria passar por ele para aprender algo. Hoje eu tenho uma carreira totalmente diferente, né? Então eu divido a empresa de resíduos com a empresa de educação corporativa, com a maternidade, com a live com a doutora Márcia. Então, assim, acho que a gente está sempre em construção, né, doutora? É isso mesmo. Eu acho que... Sim, o namorado, porque eu acho que a gente tem que se permitir, não é verdade? Eu fui muito criticada, porque eu logo arrumei um namorado, e fui muito criticada. Se eu não tivesse arrumado namorado, eu também seria criticada. Então, já que eu ia ser criticada mesmo, achei melhor ser criticada de mão dada com alguém. O importante é a gente estar bem e ser feliz, né? E é interessante como a gente sempre está se redescobrindo, né? A mulher sempre está se reinventando, né? E é como a gente falou no começo, né? Com as dificuldades, com o caos, né? A história é o que você colocou, ressignificando o caos, né? Essa dificuldade. Você fez a limonada, o limão, e muitas de nós, né? Com as nossas dificuldades, com as nossas não aceitações também, né? Da nossa história, porque existem várias dificuldades. Às vezes a gente pensa que vive num mundo cor-de-rosa, né? Aquela casinha de família, marido, filhos, tudo bonitinho, e é simplesmente um comercial de margarina. Então, doutora, é engraçado, quando eu trabalhava na TV, né? Sempre tive, graças a Deus, assim, eu sempre tive apoio, sempre tive as minhas funcionárias, que todas elas se tornaram minhas amigas, né? Graças a Deus, uma relação muito boa, e sou muito grata a todas elas, né? Porque, infelizmente, a mulher ainda também, a gente falou do empregado doméstico, acabei não completando, né? Infelizmente, a mulher ainda precisa se dedicar muito ao trabalho doméstico, né? Ela ainda é a maioria. Então, assim, para uma mulher trabalhar, ela acaba mantendo outra mulher no trabalho doméstico. Isso é muito duro, né? Mas, enfim, eu sempre tive as minhas fadas que me ajudaram. É muito engraçado que elas contavam para mim, rindo, assim, nossa, eu não vou falar mais que eu trabalho na casa da jornalista, porque todo mundo vem me perguntar o que ela come. Que ela diz, nossa, mas como é que ela come? Fala que ela é vegetariana, porque eu sou vegetariana faz muitos anos, eu não como carne, isso é uma outra bandeira minha, né? Tem a ver com o meu gosto pessoal, tem a ver com sustentabilidade também, né? Porque a gente esquece, né? A gente fala assim, ai, precisa preservar o planeta, economiza água, toma um banho rápido de 5 minutos, vai lá e come um hambúrguer, né? Uhum. Um hambúrguer, você gasta água o suficiente para abastecer uma cidade pequena, quase, por um dia, para produzir um hambúrguer. Então você vai lá e toma um banho mais curto, mas você come um hambúrguer, né? Que para você ter um hambúrguer, precisa desmatar a floresta para poder criar esse gado. Você tem a vida inteira de consumo de água desse gado, depois você tem todo o processo de fabricação, depois você tem o transporte deste hambúrguer. Enfim, é um impacto ambiental sobre o qual ninguém fala, porque existe um interesse comercial em manter as pessoas comendo carne, não é verdade? Então, eu já fui para outra bandeira, doutora, são várias. Liderança. Amanda, a gente
por incrível que pareça, está completando 1 hora de live, tá? E assim, nossa, muita coisa que a gente tem que falar ainda. E eu queria que Muita. você falasse um pouco mais esses poucos minutos que nos restam antes que o Face corte a gente, sobre essa questão mesmo, para onde vamos, né? Para onde vai esse caos, para onde vai esse empoderamento feminino, onde vai caminhar isso? O próximo Fórum Econômico Mundial vai receber o nome de Great Reset, o Grande Reset, né? Acho que a gente teve uma oportunidade única por meio dessa pandemia, desse caos que a gente viveu, de ressignificar muita coisa, né? O caos, ele é aquela confusão que precede a mudança, né? É a grande oportunidade para a gente se reinventar, né? O caos precede grandes mudanças. E às vezes a gente, na hora que está passando por um caos, a gente não imagina que o que vem depois pode ser ainda melhor. O desconhecido pode ser ainda melhor, né? É quando a gente sai da nossa zona de conforto que a gente se torna mais criativo, que a gente encontra soluções inovadoras para as coisas. Então é isso. Eu vejo, como diria Lulu Santos, eu vejo a vida mais clara e farta, né? Porque eu acredito no ser humano, eu acredito que a gente está evoluindo, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter homens e mulheres conscientes do nosso papel neste mundo, que é promover o bem para o próximo, que é ajudar o próximo, né? Com muito amor, fazer o bem faz bem para a gente, né? E se cada um fizer um pedacinho, esse mundo vai ficar cada vez melhor, né? Homens e mulheres convivendo em paz, né? Pessoas de todos os gêneros, de todas as cores, de todas as raças, convivendo simplesmente como seres humanos, né? Que precisam ser cuidados, que a gente possa conseguir ter um olhar amoroso para o nosso próximo. Acho que isso já muda tanta coisa, né? Que nós, líderes, possamos tirar aquela carapaça de líder tem que ser racional, tem que ser distante, não pode dar muita liberdade, que nada, né? Quem me conhece, o pessoal do Alto Tietê, que deve estar acompanhando aí a live, sabe? Cara, quando podia, né? Eu dava abraço em todo mundo. Às vezes é engraçado que a galera vinha pedir dinheiro toda hora emprestado. Eu falei assim, pô, mas você está confundindo a liberdade aqui. Eu prefiro assim, né? Que a gente seja gente, né, doutora? Eu acho que daqui para frente, esse é o The Great Reset, né? Que a gente possa ter um olhar cada vez mais atento para a questão da sustentabilidade, não é verdade? Que esse é outro papo que a gente pode ter, que a gente possa ter um olhar mais atento para o ser humano que está do nosso lado, né? Eu acredito sim que a gente é capaz de transformar esse mundo para melhor, doutora. Eu tenho esperança. Amém, amém. É bem isso, né, Amanda? É o que você falou, compreender que nós somos parte desse contexto, né? Parte do meio ambiente, parte desse olhar de sustentabilidade, dessa interação entre os homens. Eu acho que não é ser gente, relembrar que somos gente, né? É bem isso, a gente tem que relembrar isso todo dia que a gente acorda e olha para o outro, né? E olha com ternura ou não com ternura aquele outro. Todo dia que a gente se culpa por ser ausente ou por ser presente demais, é se aceitar muitas vezes e estar junto também com o outro para que no futuro a gente não possa repetir aquilo que nos marca tanto, nos dói tanto, a nós, nossas filhas e os nossos filhos também. Mais uma vez, muito obrigada, Amanda. Eu agradeço imensamente. Maravilhoso falar com você, adorei. Tá? Eu queria falar muito mais. Também, Amanda, também. E ó, foi muito curto. Tem que falar pro Face, essas coisas que tem que colocar 3, 4, 5 horas pra gente conversar, pelo amor de Deus.
Muita sorte, doutora Márcia. Desejo tudo de bom, muita sorte, que o seu reconhecimento apareça nas urnas, né? Que a gente possa ter essa mulher guerreira, maravilhosa, consciente, presente, consciente do seu papel, né? E defensora do direito, né? Dos idosos, das mulheres, dos homens, de todos que são menos favorecidos da nossa sociedade. Que a gente possa, por mais um mandato, ter a doutora Márcia lá para defender os interesses de todo esse pessoal que precisa de tanto cuidado, né, doutora? Agradeço a esse mandato, né, em Jacareí, que proporcionou tanta coisa bacana para a cidade, e que vem o próximo. E na campanha para prefeita, conte comigo, hein? Doutora Márcia para prefeita. Ai, Amanda, muito obrigada mesmo pelo carinho. E realmente eu agradeço muito nesse mandato, tudo que a gente pôde, tudo pelo qual a gente pôde trabalhar, ressignificar, né? As lutas, como você bem falou, a pessoa, né? Idosos, crianças, adolescentes, as várias bandeiras, sustentabilidade, parcerias, porque ninguém caminha sozinho. E isso é um olhar próprio de nós mulheres, né? Estar junto sempre. Muito, mas muito, muito obrigada, Amanda. Que Deus abençoe mesmo. E obrigada a todos que estiveram com a gente essa noite. Eu agradeço a todos de paixão. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Beijão, Amanda, e beijão a todos. Sucesso, doutora Márcia! Vai lá! Amém. Tchau, tchau!